Muito bem, irmãos. Então, vamos começar de novo. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, Evangelho, segundo escreveu Marcos. Como eu já disse para vocês em outras ocasiões, Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos foi discípulo de Pedro, discípulo de Paulo, era primo de Barnabé, João Marcos. Foi o primeiro evangelho escrito. Então, Marcos capítulo 1, versículos 40, 41 e 42, nós vamos ler para tratar da compaixão de Cristo. Compaixão é ter paixão com, é sofrer o sofrimento do outro. É isso que é compaixão. Então diz assim, esses três versículos, 40, 41 e 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Muito bem, irmãos, como eu já disse para vocês, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver um leproso de perto, de ter essa experiência. Eu tive essa experiência de ver um leproso já totalmente apodrecido nas suas extremidades, é onde começa a cair os dedos, o nariz, as orelhas, os lábios. Eu tive essa oportunidade. E foi terrível. Foi terrível. Eu tive contato com esse homem. E não podia evitar. Quando eu cheguei no barco, eu estava no Rio Amazonas, eu lembro disso. Quando eu cheguei no barco, contei para o mestre do barco a experiência que eu tinha tido. Eu tomei um banho de álcool, sabão, pulei no Rio Amazonas, não sei quantas vezes. Porque eu fiquei apreensivo. Aquilo ali é infecto contagioso, é uma doença muito perigosa. Então eu tive essa experiência. Como os irmãos estão vendo, eu não fiquei leproso. Então, nos tempos de Cristo, essa doença era totalmente incurável. E era mais ou menos frequente, esse tipo de doença lá. Só há relato de 2 curas que Jesus fez de leprosos. Esse e aqueles outros 10 que ele curou também. Por que só tem esses 2 relatos, não sei. Mas era mais ou menos comum a lepra naquela época. E a doença era incurável. Totalmente incurável. Ainda hoje, ela é curável, se detectada no início, mas curável no sentido de que ela para de progredir, ela estaciona. Aquelas sequelas que já ficaram, não saem não. Eu conheci leproso também curado, estacionado, mas já não tinha as pontas dos dedos, algumas coisas, a ponta do nariz, eu conheci, já curado, a lepra já tinha estacionado, ele já convivia normalmente na sociedade, mas as sequelas ficaram. Muito bem, irmãos. Diferente do que muitos pensam, a lepra, ela não se trata de uma doença que causa infecção apenas na pele, da pessoa perder a pele, não é não. Na verdade, ela ataca o sangue, ela ataca os ossos, e tudo vai apodrecendo. E ainda é uma doença contagiosa. Por causa disso, os leprosos daquela época eram colocados fora da cidade, em algumas choupanas, cabanas ou que o vale, alguma coisa assim, e ninguém se aproximava deles. Eles mesmos, pelo fato da lei, se alguém se aproximasse lá de suas cabanas, eles mesmos gritavam, imundo, imundo, imundo. Ele mesmo dizia, ele mesmo avisava, para que ninguém se aproximasse deles. Portanto, irmãos, é interessante observar a fé desse leproso aqui em questão. Ele se aproximou. O leproso não podia se aproximar de ninguém. Ele mesmo se aproximou. Aproximando-se dele, um leproso, rogando-lhe de joelhos, disse, se quiseres, podes purificar-me. Então, olha a fé desse homem. Enfrentou todas as barreiras sociais, ilegais, inclusive, e se aproximou de Jesus. Que coisa impressionante. O Senhor, compadecido dele, ou seja, sofreu o sofrimento daquele homem, e respondeu-lhe, quero, fica limpo. Tocou no homem, e o homem ficou bom. Então vejam só, como o nosso Senhor Jesus é compassivo. Compassivo é aquele que se compadece. Quando diz aqui, como diz aqui, Jesus profundamente compadecido. Então Jesus sentiu o que aquele homem sentia, por ser um homem apodrecido, fora da sociedade, totalmente impedido
de ter contato com a sociedade ou com qualquer outra pessoa. Então, bastou o fato do homem ter reconhecido a sua situação, o fato dele ter tido fé, coragem para se aproximar de quem podia resolver o seu problema. Juntou-se à compaixão de Jesus, que vendo aquilo, compadeceu-se do homem, bastou um toque e a sua palavra, e o homem ficou bom. Irmãos, com certeza absoluta, quem tem mais possibilidade de entender o que esse homem sentia sou eu, porque, como eu disse, eu fui dentro do quarto do homem leproso sem saber. Quando eu entrei, que vi, senti um choque, primeiro do fedor, né? O homem estava podre. Então, ninguém aqui pode imaginar a situação em que se encontrava esse leproso aqui. Logo, também não podemos imaginar a alegria que ele sentiu quando Jesus disse, quero, fica limpo, tocou nele e ele ficou limpo. Nós não temos condição nenhuma de imaginar isso. Podemos até fazer um exercício de imaginação, mas não temos condição de chegar lá. O que esse homem sentia enquanto podre, impedido da sociedade, o que ele sentiu quando se viu limpo. Há uma experiência de Moisés, lá, quando Deus o mandou, mete a mão, ele meteu, a mão saiu leprosa, ele viu a mão leprosa. Mete a mão de novo, ele meteu, a mão saiu boa. A experiência de Miriam, irmã de Moisés, que Deus lhe deu lepra, porque ficou falando de Moisés, e depois a curou. Então, mas nós não temos condição de saber. Como eu disse, até porque nós nunca nem vimos uma pessoa nessas condições. Irmãos, como nós não podemos sequer imaginar a situação em que aquele homem vivia, repito, também não podemos imaginar a alegria. Foi como passar da morte para a vida. Até porque a morte já estava instalada nele, questão de tempo. Graças a Deus, porque nós não temos leprosos em nosso meio. Mas prestem atenção agora. Vamos fazer um exercício de semelhança, de identificação dessa lepra desse homem que contaminou não só a pele, mas os nervos, os ossos, tudo, com uma doença chamada pecado. Assim como a lepra separava aquele homem do convívio com a sociedade, o pecado nos contamina e nos separa totalmente do convívio com Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Deus diz através de Isaías. Então, irmãos, há uma grande semelhança. Há uma grande semelhança. Assim como a lepra, repito, o pecado é uma doença não apenas superficial. Na verdade, o pecado contamina, infecciona cada parte da nossa natureza, coração, vontade, consciência, entendimento, memória, afeições, todo o nosso ser. O pecado é uma doença miserável que nos contamina totalmente, deixando-nos imundos e, por consequência, separados do Deus que é puro. Por isso eu afirmo, tenho dito aqui aos irmãos e está no boletim de hoje, quem não conhece a doutrina do pecado não tem a mínima condição de entender a doutrina da redenção. Quem não sabe a real situação em que se encontra o pecador, condenado por Deus ao inferno, jamais terá condição de entender a doutrina da redenção. Somente quando tomamos consciência da nossa terrível doença, a lepra do pecado, somente quando tomamos consciência de que estamos separados de Deus, e que precisamos da sua compaixão, então, como aquele leproso, nós tomamos coragem de nos aproximar de Deus e rogar, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E nós faremos isso, certos da sua compaixão, certos de que aquele mesmo Jesus que se compadeceu daquele leproso naquele momento, se compadecerá de nós também e dirá, quero, fica limpo. A partir de hoje você será meu discípulo.
Irmãos, como é confortador, como é consolador, como é animador saber que temos um Deus todo-poderoso, um Deus que é compassivo, ou seja, se compadece de nós, um Deus que é misericordioso, ou seja, conhece a nossa miséria e que nos ama acima de tudo. Por isso, estejamos certos de que não há nenhuma tristeza, não há nenhuma amargura, não há qualquer ódio no coração, nenhuma doença na alma, que o Senhor não possa se compadecer e curar. Só que nós precisamos reconhecer a nossa condição de leprosos do pecado. Nós temos que nos aproximar de Deus nesta condição, rogando pela sua compaixão e pela sua misericórdia. O problema está em que dificilmente uma igreja vai dizer que as pessoas estão nessa condição. Muito dificilmente. Ela só vai chamar a pessoa para ser abençoada por Deus, por Jesus só. A maioria quase total dos casos é assim. Então, irmãos, conhecendo essa história, 3 versículos. Nós nunca devemos desistir da salvação de alguém, a não ser que a gente veja claramente que essa pessoa rejeitou mesmo Deus. O seu pecado é para a morte. Jesus disse isso aos fariseus: vocês são filhos do diabo, então não tem mais jeito. Rejeitou Jesus deliberadamente, rejeitou o evangelho, não tem mais jeito. Então, a não ser que a gente perceba isso, e esse pecado é para a morte, ele rejeitou, então não fale mais. Jesus mesmo disse: vá pregar para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, vire as costas e vá-se embora. Isso é ordem de Jesus. Muito bem, então, irmãos, nós não podemos desanimar de orar pelas pessoas. Enquanto nós pudermos falar com essas pessoas e enquanto elas nos ouvirem, nós temos que falar. Obviamente só podemos falar daquilo que vivemos. Esse falar é um testemunhar, não apenas de boca, mas de atitudes. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos orar por essas pessoas. Porque não há nenhum tipo de lepra espiritual que Deus não possa curar. Não há nenhum tipo de lepra espiritual que Deus não possa purificar. Assim como não há nenhum pecador que tome consciência da sua miséria e que se dirija ao Senhor pedindo que o Senhor o purifique, não há nenhum que não ouça do Senhor: quero, fica limpo. Por isso nós temos que falar a essas pessoas que nós amamos, especialmente nossos parentes, amigos. Precisamos falar daquilo que vivemos e não da farisaísmo, hipocrisia. Temos que demonstrar a eles isso que nós falamos e orar incessantemente para que Deus lhes dê o entendimento, o arrependimento e se cheguem ao Senhor, inclusive através de você. Eu quero esse Salvador teu. Senhor, se quiseres, tu podes me purificar. Então para que aconteça isso, nós lhe mostramos a sua miséria, a sua lepra espiritual, e lhes mostramos o único que pode curá-los, o Senhor Jesus. Então eles vão poder se dirigir ao Senhor Jesus conosco e dizer: Senhor, se quiseres, podes purificar. E eles ouvirão do Senhor Jesus na sua alma: quero, fica limpo. Irmãos, nós precisamos dizer a eles: se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos purificar de toda injustiça. 1 João 9. Nós precisamos lembrar a eles o tempo inteiro que eles são pecadores e que precisam da justiça de Deus. Nós temos tantos casos na Bíblia, irmãos, de pecadores. Rei Manassés era um rei perverso, mas pelo que nós vemos, ele foi convertido. Zaqueu era um publicano, ladrão, mas Deus o purificou da sua lepra espiritual. Paulo, um fariseu arrogante, Deus o purificou, Deus o curou da sua doença espiritual.
e deu-lhe uma doença física, ele aprender a ser humilde e depender de Deus. E Deus fez isso exatamente porque ele era um arrogante. Então, irmão, nós temos tantos casos na Bíblia. Todos eles foram curados. E aqui eu não estou falando de cura de doença física, não. Nós estamos fazendo aqui uma comparação da doença lepra, pecado com a doença lepra daquele leproso que Jesus curou. Todas essas pessoas que a Bíblia nos mostra, pecadores, se arrependeram, clamaram ao Senhor. Paulo, quem és tu, Senhor? Zaqueu, vamos à minha casa. Hoje, Zaqueu, eu quero ficar na tua casa. Vamos, meu Senhor, na minha casa. O Senhor os curou com o seu poder para louvor da sua glória. Presta atenção, irmãos. Os pecadores que se perdem, todos estão nessa condição de perecimento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então a condição de qualquer pecador é a de perecimento, é a de inferno. Inimizade com Deus. Mas aqueles, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse leproso creu que Jesus purava curá-lo. Mas por que ele queria que Jesus o curasse? Porque ele sabia que estava leproso. Então, presta atenção, irmãos. Os pecadores que se perdem, não se perdem porque são ruins demais para serem salvos. Essa é a condição de todo pecador. Os pecadores que se perdem, eles se perdem porque não reconhecem a sua condição de perdidos, não reconhecem a sua condição de imundos, não reconhecem a sua condição de afastados de Deus. E por isso mesmo, não buscam a Deus para curá-los. Nem querem se alguém lhes oferecer, a maioria das vezes. Jamais, eu já disse, como é que alguém vai querer que alguém me tire do buraco se eu não estiver no buraco? Primeiro eu tenho que entender, eu estou no buraco, alguém aí fora, por favor, alguém me tire daqui. Era essa a condição do leproso, é essa a condição de qualquer pecador. Então se ele não chegar a esse convencimento de que ele é um leproso, de que ele está perdido, ele está condenado e precisa de salvação, não há salvação para ele. Ele já está perdido realmente. Então, irmãos, eu uma vez vi num programa de televisão, eu acho que era Roda Viva o nome do programa. Eu já falei isso, pelo menos em uma ocasião eu já falei aqui. É um cidadão que fica no meio e vários repórteres, jornalistas, fazendo perguntas para ele. E o cidadão que estava sendo entrevistado lá era um doutor, filósofo, doutor em ciências das religiões também. Ele de vez em quando está na televisão, não sei o que, Cortélia, uma coisa assim. Muito bom, camarada, muito bom mesmo. E ele falando sobre isso, o assunto era religião, e ele falou que não, Jesus, ele falou, Jesus o Salvador e tal. Aí um dos repórteres lá, um dos jornalistas perguntou, de que eu preciso ser salvo? Isso. Não há salvação para esse. Ele não sabe que é um condenado, ele não sabe que é um leproso, nem quer saber. Ele não sabe que está no buraco, nem quer saber. De que eu tenho que ser salvo? Ele perguntou com esse tom, de que eu preciso ser salvo? Já era. Então, irmão, na verdade, o pecador perdido continua perdido por não compreender que está perdido, nem aceitar essa informação de que ele está perdido. Leproso de quê, meu amigo? Está aqui minha pele, está limpa. Estou leproso nada, rapaz. Pois é. Não buscam a Deus suplicando, Senhor, se queres, podes purificar. Pois muito bem, de igual modo, muitos crentes, inclusive crentes, não vamos nem questionar, crentes mesmo, passam por terríveis dificuldades, simplesmente porque não reconhecem que estão em pecado deliberado. O pastor chama atenção, o pastor adverte, meu filho, olha a desobediência, e eles continuam. E Deus lhes manda tribulação em cima de tribulação, aperreio em cima de aperreio, a casa é um inferno. Por quê? Porque o irmão não entende que ele está apartado de Deus por causa do seu pecado, não entende que aquelas tribulações são misericórdia de Deus para trazê-lo de volta.
Há tantos casos aqui na nossa igreja que eu já disse isso para a pessoa e não adianta. Que coisa terrível. Como o pecado é uma doença infecciosa que contamina todo o nosso ser. A única coisa que Deus requer de nós, irmão, na sua aliança eterna, desde Israel, desde Adão, a única coisa que Ele requer de nós é a obediência. Só. Todo o resto Ele faz. É a obediência. Para que vivamos em santidade como Ele é santo. De acordo com a sua palavra, que é a justiça. Buscai em primeiro lugar o seu reino, é a sua justiça. E isso acontece para louvor da sua glória. É por isso que nós clamamos ao Senhor. E devemos continuar clamando dia e noite pelas pessoas que amamos e sabemos que ainda estão como aquele leproso, totalmente separadas de Deus. Estão apodrecendo na sua lepra do pecado e seus pecados. Nós precisamos orar e continuar orando por essas pessoas enquanto eles não nos rejeitarem claramente. E precisamos fazer isso especialmente através do nosso testemunho, da nossa pregação, para que o Senhor ilumine aquele nosso ente querido que sabemos que está perdido. Sabemos que está totalmente infectado pela lepra do pecado. Para que o Senhor ilumine o seu entendimento, para que o Senhor mesmo produza arrependimento naquele coração. É o Senhor quem faz isso. Para que elas cheguem diante de Deus, como aquele leproso, e digam: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E sem dúvida, elas ouvirão de Deus: quero, fica limpo. Por semelhante modo, irmãos, falamos dos que estão totalmente apartados, e ainda não houve conversão. Por semelhante modo, é por isso que nós também devemos clamar ao Senhor e continuar clamando dia e noite pelas pessoas que amamos e sabemos que estão afastadas de Deus. Até sabemos que são crentes, pelo menos pelo nosso conhecimento são crentes, mas estão afastadas de Deus. A sua vida, de alguma forma, ele convive com um pecado e não quer abandonar aquele pecado, não tem coragem. Como, por exemplo, o ensino aos filhos, que eu bato muito aqui. A pessoa sabe que não está ensinando o filho como deve ensinar e continua desse mesmo jeito. A pessoa sabe que não está amando a sua esposa como deve amar e continua daquele jeito. A mulher sabe que não está respeitando seu marido como deve respeitar e continua daquele jeito. Pois nós precisamos continuar clamando pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus a essas pessoas que estão apenas afastadas. Digamos assim, elas não estão separadas, mas estão afastadas. E a vida delas mostra isso. O inferno em que elas vivem mostra isso. Precisamos continuar clamando para que elas entendam que estão afastadas, entendam que estão em desobediência e digam também: Senhor, se queres, podes purificar-me, como Davi fez. Salva-me e serei salvo, purifica-me e serei puro. Sem nenhuma dúvida, irmãos, tanto uns, os separados, quanto outros, os afastados, quando clamarem ao Senhor arrependidos, sabendo em que condição estão, ouvirão do Senhor: quero, fica limpo, sem nenhuma dúvida. E o Senhor faz isso por amor do seu nome, por amor da sua palavra e para o louvor da sua glória. Como é bom, irmãos, conhecer o Deus da Bíblia e não o Deus das igrejas, que não tem nada a ver um com o outro. Como é bom conhecer o Deus maravilhoso. Portanto, irmãos, vamos terminar lembrando que nós precisamos, com base no que acabamos de ouvir, com base no que acabamos de fazer essa relação da lepra com a lepra do pecado, da lepra material com a lepra espiritual, à luz desse conhecimento que o Senhor mesmo nos dá, e cada um possa fazer um autoexame, chegar-se a Deus arrependido, humilde e humilhado diante do Senhor, dependente do Senhor. Eu careço da tua graça, eu careço da tua misericórdia, eu careço da tua compaixão, meu Senhor.
suplicante, seja qual for o caso, ainda separado, repito, ou simplesmente afastado, e Deus ouvirá e se chegará a esse pecador arrependido, cheio de compaixão. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. Irmãos, como nosso Deus é compassivo, como nosso Deus é misericordioso, como nosso Deus é cheio de amor, perdoador. E o que Ele exige de nós é esse reconhecimento de que nós estamos podres, imundos, não podemos nos aproximar dEle se não tomarmos conhecimento dessa realidade. Pregação do Evangelho sem dizer isso ao pecador é falsa e desonesta. É falsa e desonesta. Você está fazendo prosélito. O cara vai até se juntar à sua igreja e tal e vai para o inferno. Ele e quem pregou essa pregação falsa. Então que nós possamos entender essas coisas, meus filhos. Os que são crentes e continuam desobedecendo a palavra de Deus, mesmo sendo chamada a atenção, direto como eu faço aqui. Vou lembrar rapidamente o problema da hora. Hoje de manhã eu passei numa igreja Universal, eu digo logo, na Universal, aquele povo todo entrando lá, tudo arrumadinho, uma com a roupa que parecia que vinha da lavanderia, ainda coberta com plástico, tudo entrando lá na hora, antes da hora de começar o culto. Aí eu disse para a Margarete, minha mulher, nós vimos lá, eu digo: ó, Margarete, nós dizemos que essa igreja é falsa, que o Deus que eles pregam é falso, que esse povo não é crente, e aí tudo bem arrumadinho, tudo chegando na hora, tudo bonitinho aí. Aí a nossa igreja, que nós dizemos que é uma igreja verdadeira, que o Evangelho é verdadeiro, que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Se chegar, chegou. Se chegar atrasado, chegou. Se não vier, não vem. É muito complicado isso, irmãos. Muito complicado. Muito complicado isso. Então entendam. Ou separado de Deus, ou se for crente, está apenas afastado por coisas simples, como eu disse agora. Estou nem aí a hora que eu chego na igreja. Que culto. Eu vou lá por questão religiosa, questão cultural. Isso não tem importância. E a prova é essa. Eu chego a hora que eu quiser. Irmãos, nós precisamos clamar pela misericórdia de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, meu Senhor. Me ajuda a ser fiel. Eu sou fraco, eu sou um pecador, eu sou um imundo diante da tua santidade. Me ajuda. E quem fizer isso, com sinceridade, Deus que perscruta o mais profundo do nosso coração, se Ele ouvir esse clamor: Senhor, se queres, podes purificar-me como Davi, salva-me e serei salvo, purifica-me e serei puro, limpa-me e serei limpo. Ouvirá do Senhor: quero, fica limpo. E o Senhor fará isso pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o seu nome seja glorificado, louvado em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.